perspectiva com relação ao Flamengo? O que vocês acham? Porque até então a gente... Ou será que passa o Atlético? Vamos que vamos, nação! Pois é, galera, eu sou o Wesley do canal Wesley Fla12 e vim trazer para vocês, nação, imperdível, o programa Linha de Passe da ESPN Brasil. Para mim, o melhor programa e os melhores comentaristas do Brasil, nação. Eles vão falar sobre a vitória magnífica do Flamengo sobre o Atlético Mineiro e a classificação para as quartas de final da Copa do Brasil, nação. O programa tá imperdível. Fique aí que vocês vão ver e vão gostar. É o seguinte, nação, antes disso eu quero dar os créditos das imagens para a ESPN Brasil, o canal da ESPN Brasil no YouTube. Eu vou deixar aqui embaixo, na descrição do vídeo, um link com o canal da ESPN Brasil, valeu? Só lembrando também, nação, peço a vocês que se inscrevam no canal, deixe seu like aí e acione o sininho da notificação para receber todo o conteúdo do canal Wesley Fla12, valeu? Roda o vídeo aí pra nação, aê! Tem a sua participação, tem as participações do Pedro Ivo Almeida, do Vitor Birner, do Jean Oddi e também do Leonardo Bertozzi. Então, direto e reto, com o clássico entre Flamengo e Atlético Mineiro. Mudou a perspectiva com relação ao Flamengo? O que vocês acham? Porque até então a gente... Ou será que passa o Atlético? O momento, né? Ainda estava saindo o Paulo Souza e tal. O Atlético é favorito no confronto e o Flamengo vai ter dificuldade. Para ajustar vai ser complicado. O Mano chegou a falar pro Dorival: meu time estava esculhambado também. Você vai arrumar o seu. Porque se pode jogar assim no jogo como o de hoje. Em qual jogo não pode jogar assim? Né? Esse que é o ponto. É justamente esse a jogo. gente saiu da semana passada falando, mas talvez não seja para qualquer jogo, talvez seja para um jogo com as características do de hoje, que o adversário vem em desvantagem, então a própria situação do placar já te favorece. Quando você supera um teste como esse, assim, fica bem claro que tem um caminho ali. Né? O intervalo dos dois jogos com o Atlético no Mineirão já disse isso, porque do primeiro para o segundo houve correções. Né, já essa tentativa de jogar com esses três, mas como é que seria o trio da frente? Ele não tinha tentado ainda essa formação que nasce no jogo da volta. Tanto que quando sai a escalação no jogo da volta com o Tolima, a gente pensa, mas como é que vai ser? Exato. Né, vai ser o Gabigol aberto? Como é que vai funcionar exatamente? Vai ser uma linha de 4 no meio de campo, né, com um jogador cobrindo o lado esquerdo? Não, foi de fato um 4-3-1-2 que se repetiu hoje. Então tem um caminho aí. E queira ou não, assim, a gente sabe que o brasileiro é uma corrida longa e que vai precisar que muita gente tropece na frente. Mas nas Copas, né, começa tudo 0-0. Você tem uma perspectiva boa aí, porque a sensação de encaixe, a sensação de que o trabalho encontrou um rumo muito mais rápido que o do antecessor, ele existe. Existe no Flamengo. E no Atlético existe a situação contrária, né, de desencaixe, de coisas que estavam funcionando cada vez menos funcionam. E essa reflexão que o Birner coloca, ela é de fato necessária. Não a ponto de falar, tem que trocar agora, não sei. Pode ser muito prejudicial trocar às vésperas de um confronto também. Né? Muitas vezes você troca para pior. Sim, então, mas só fazer uma comparação, Léo. O Flamengo hoje é um time que tem mais alternativas coletivas para o jogo ofensivo que o Atlético. Sem dúvida. Dorival chegou ontem entre aspas. Isso não pode acontecer. Eu também acho que se você for olhar, o Dorival chega no Flamengo com jogadores, a autoestima deles lá embaixo. Eu acho que também sim. Né? Isso já mudou. Isso já mudou. A sintonia entre os jogadores, a vibração dos jogadores durante a partida já é outra. Isso tudo vem porque os jogadores vão ganhando confiança em campo por aquilo que o time consegue produzir. O que tem a ver com os resultados têm a ver com a força coletiva. Se você olhar individualmente, esses jogadores do Flamengo ainda não estão jogando o que podem. Eu acho que essa é a melhor notícia para o flamenguista. Né? Porque além da janela de transferências pesada que o Flamengo está fazendo e deve melhorar ainda mais com o tempo, o Gabigol joga muito mais do que jogou hoje. O Everton Ribeiro joga mais do que jogou hoje. O João Gomes é um jogador em ascensão. O Thiago Maia é um jogador que pode melhorar. O Arrascaeta é esse. O Arrascaeta, inclusive nas fases mais difíceis do Flamengo, ele sobrevive sendo elogiado. Lógico que tem jogos ruins, mas sobrevive sendo elogiado. O Felipe Luiz hoje na parte defensiva
funcionou. Ofensivamente, acho que ninguém espera muito dele, né? A dupla de zaga, quantas vezes a gente criticou a dupla de zaga do Flamengo hoje? Hoje na bola... A dupla de zaga com Léo Pereira. Isso, e hoje... É um jogador do melhor zagueiro do Flamengo. Eu quero chamar atenção só para um ponto. Quando o Atlético não conseguia fazer a transição, era bola longa, né? O Davi Luiz ganhou várias bolas longas. Sim. Contra o Hulk por cima, e isso fez a diferença no jogo de hoje. Agora, o Davi Luiz exposto, com o time chegando muito, como acontecia com o Paulo Souza, sucumbe. Desse jeito, já mostra alguma segurança. Então, esse Flamengo que engoliu o adversário semana passada e que hoje classificou com facilidade contra um time que é dos melhores do continente, quando a gente fala do potencial individual, é um Flamengo que ainda está abaixo do que pode render, mas já é um Flamengo que, jogando esse futebol, você olha e fala, opa, pode brigar por qualquer Vamos campeonato. avaliar, embora o Atlético tenha perdido pro Tolima na Libertadores, encarar o Atlético hoje é muito mais pesado do que você encarar o Tolima na semana passada. E acho que tudo que acontece no confronto, ele é ratificado porque você está encarando o Atlético. É o mesmo time pro qual ele perdeu 2 vezes. Você está encarando o Atlético, não é que simplesmente... Porque sempre tem aquela ressalva. Mas era um Tolima também, que tomou um gol no início, se abriu. Porque sempre tem uma ressalva para quem não quer enxergar a evolução. São 33 dias do trabalho do Dorival. São 10 jogos. Ele vence 6, perde 4. É uma oscilação natural, porque ele não treina. Perdeu foi no começo. Só que aí você começa longe do teto, que eu acho que esse Flamengo, que é a grande notícia que o Vitor fala, tá longe do teto. Ele tem boas notícias do ponto de vista da sua defesa, ainda que você tenha ali um Rodrigo Caio novamente lesionado, o Davi Luiz, você tem ponto de vista, você tem boas notícias na defesa. Você tem boas notícias da confiança do seu torcedor, porque por muito tempo era uma torcida que não confiava em você, então não fazia o clima que fez hoje dentro do Maracanã. Era uma torcida que te pressionava a cada tropeço, fosse na porta de um CT, fosse num desembarque de aeroporto, fosse durante um jogo, com vaia para diretoria, com vaia para jogador. A gente lembra que há pouco tempo aquela situação do Gabriel. O Gabriel dando risada porque, porra, eu faço o que posso, faço gol, ainda estou sendo válido. Então, é uma série de boas notícias que o Flamengo tem. Então, é o que dava para ser feito em 33 dias. Não era para brilhar, não era para o gesto técnico do jogador. Mas está acima do esperado, não está não. Está brilhando. Mas a confiança, eu não sei se está acima do esperado. Você esperava um Flamengo que quando você faz a mudança, nesse nível, quando você faz a mudança do Paulo pro Dorival, você espera isso. Você não espera um jogo coletivo muito brilhante, embora eu acho que quando ele repete o sistema de hoje, que foi utilizado na semana passada, ele novamente funciona. Eu acho que tem também uma evolução do ponto de vista coletivo. Mas você esperava o tal daquela coisa, fato novo, o choque de confiança, resultado, classificação e vamos ver o que dá dali pra frente. Isso o Flamengo entregou. Então, eu acho que isso muda muito a chave, sabe? Vira a etapa. Porque isso aí que você está falando, Pedro, aconteceu ano passado e teve prazo de validade. Sim. Essa troca, o vamos que vamos fechar aqui. Mas eu acho que dessa vez tem mais situações. Você tem que observar do trabalho do Dorival, você não tem apenas aquele Renato. Eu tô pontuando justamente porque eu acho diferente. É um trabalho de campo ali. Eu acho muito diferente. Eu acho que tem muito mais a ver. Eu acho que tem muito mais itens a serem pontuados do que simplesmente aquela mudança inicial do Renato. O Renato chegou para não atrapalhar, né? É o Renato que chega para não atrapalhar. O Dorival é bom treinador. O Dorival chega para mudar e tem que ser sinalizado que o Dorival fez. Ali eu acho que assim, na época do Renato teve muito o elogio, que é o elogio obrigatório de mesa redonda depois de vitória. Não, porque ganhou, e aí o Renato, tá vendo, mudou o espírito, mudou aquelas coisas subjetivas que a gente nunca pode afirmar que de fato aquilo mudou. Quando você fala de coisas subjetivas, coisas que você não tá vendo claramente dentro de campo, isso é justificativa para resultado, que é algo tão comum na análise do pós-jogo. Eu acho que no caso, de fato, da mudança que o Flamengo vive agora, é curioso porque o Flamengo muda, inclusive, o jeito de jogar em relação aquele que foi o seu melhor momento, né? E muita gente até imaginou, agora o Dorival vai chegar e vai fazer aquele feijão com arroz e o Flamengo vai embalar. Não, o Flamengo embalou de fato, eu acho que tem um embalo aí, tem uma melhora indiscutível e não é jogando daquele mesmo jeito, quer dizer, ele criou um sistema novo, uma formação nova, talvez até um pouco forçado também pela ausência do Bruno Henrique e pela não chegada ainda do Cebolinha, mas o fato é que dentro do que ele tinha à disposição, e não era pouca coisa, evidentemente, nunca será pouca coisa no Flamengo, ele tá fazendo o time jogar. E eu repito, eu gosto de ressaltar o jogo que o Flamengo fez no Mineirão, para não ficar só em cima do resultado desse jogo. O Flamengo jogou bem no Mineirão, e o Flamengo só perdeu no Mineirão porque tinha um cara absolutamente acima do nível
do outro lado. Foi a nossa opinião, inclusive, pode naquele jogo. Corroborar do Dorival, desculpa, Jean. O Flamengo joga bem e arranca o gol no final por uma mudança do Dorival também, que entendeu que faltava uma peça para dar profundidade, entre o Lázaro pisa na área e faz, não é por acaso também. Então, assim, eu só acho que todos nós imaginávamos e falamos, inclusive, quando o momento era muito ruim, que o Flamengo melhoraria, que o Flamengo de alguma maneira evoluiria, né? Então eu acho que dizer que mudou a perspectiva, eu não sei, no meu ponto de vista não mudou muito, porque eu nunca descartei, inclusive nem mesmo para o Campeonato Brasileiro, apesar da distância que ele chegou a ter da liderança, e ainda tem uma distância grande, não descartei em nenhum momento o Flamengo da possibilidade de brigar por títulos. Mas com o Paulo Souza, você acha que, por exemplo, a gente não sabe porque o homem foi embora, mas você acha que era nesse ponto? Fazer o jogo que fez contra o Galo, o jogo que fez contra o Tolima? Acho que não, pelo tempo que ele ficou, eu acredito que uma evolução haveria de qualquer maneira. Ele teve tempo para fazer isso. Melhoraria de qualquer maneira, mas de fato foi muito rápido e foi mudando que o Dorival conseguiu chegar ao que a gente tem visto. Se isso vai durar o tempo todo, o quanto vai depender da presença do Arrascaeta, que passa a ser ainda mais fundamental nesse sistema, do jeito que o time está jogando, a gente não sabe. Talvez o Flamengo acabe, né, por conta de estar nas quartas de final da Libertadores e já nas semifinais da Copa do Brasil, acabe focando muito claramente nas Copas e deixando o brasileiro um pouco de lado. Não quer dizer que não possa vencer 80% dos seus jogos no Brasileiro, mesmo jogando com um time mexido, pode, porque tem um time alternativo muito bom, mas claro que não é a mesma coisa. Então, vamos ver também quais vão ser as escolhas do Dorival e da direção do Flamengo daqui pra frente. Viram aí na nação, ótima vitória do Flamengo, vitória impecável do Flamengo, jogou demais, velho, jogou demais, e olha que ainda tem Cebolinha e Vidal para entrar no Mengão, hein? Imaginou que timaço que vai ser o Flamengo em nação. Galera, muito obrigado mesmo. Vou pedir vocês novamente para se inscrever aqui embaixo no canal Expla12, dá essa moral aí, deixe seu like aí e acione o sininho da notificação para receber todo o conteúdo do canal Expla12, valeu? Tamo junto nação, porque isso aqui é Mengão. Valeu, galera!